Mateus 5, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Falamos já sobre pobreza hoje, quando mencionamos a viúva pobre. Agora recitamos aqui uma bem-aventurança que fala dos pobres. E talvez essas passagens e essa ênfase na palavra pobre tenha sido responsável pela motivação de Francisco de Assis em enfatizar a pobreza. Francisco de Assis foi um santo católico, nascido ali na Itália no século XII. Alguém que passou por uma transformação, uma suposta conversão radical. E sendo de uma família muito rica, abandonou completamente todos os bens que possuía para viver na pobreza, valorizando a pobreza, os pobres e os ajudando, vivendo entre eles. Talvez você já tenha ouvido falar de Francisco de Assis e da ordem dos franciscanos, os seus discípulos, que assim como ele, entendiam que a pobreza não refletia apenas uma humildade, mas era também um caminho para possibilitar um relacionamento mais profundo, um relacionamento melhor com Deus. Francisco de Assis valorizava a pobreza material dessa maneira. Mas a pergunta que nos vem então é: estava Francisco de Assis correto? A ordem dos franciscanos está correta? Deveríamos todos nós aqui abandonar essa igreja, abandonar todas as nossas posses e nos tornarmos pobres, literalmente falando, financeiramente falando? É isso que essa bem-aventurança significa. É sobre isso que nós vamos meditar no sermão de hoje. O sermão que continua o que nós vimos na semana passada, a introdução sobre esse que é o sermão mais famoso de todos os tempos, o Sermão do Monte. Mas aqui vale uma breve recapitulação. Não é demais reenfatizarmos algumas verdades que devem estar como pressupostos, como óculos que vão mediar a nossa leitura e reflexão de tudo que ouviremos hoje e no Sermão do Monte como um todo. Sobre o que é esse sermão? De maneira geral, como vimos, ele fala sobre o caráter, o estado daqueles que fazem parte do povo de Deus, que foram levados para o seu reino. E como é a vida deles, então, em conformidade com isso. Ele é sobre aqueles que Jesus transportou do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Deus, o reino dos céus. Ele é sobre os habitantes que Jesus mesmo conquistou para esse reino. Então, de novo, nós precisamos enfatizar que o Sermão do Monte e tudo que nós ouviremos aqui não é sobre o que você tem que fazer para conseguir ser salvo. O Sermão do Monte não é sobre como você tem que viver para conquistar a salvação. O Sermão do Monte é sobre o que Jesus já fez para graciosamente nos dar a salvação, sem que merecêssemos. Não é sobre o que nós temos que fazer, mas sobre o que Ele fez. Não o que nós fazemos para sermos salvos, mas como é a vida daqueles que Jesus já salvou graciosamente. E esse sermão, ele começa aqui em sua primeira parte, com as famosas bem-aventuranças, que vão aí dos versículos 3 até o versículo 12 de Mateus 5. Hoje nós vamos meditar apenas nessa primeira, apenas no versículo 3, na primeira bem-aventurança, que já vai nos trazer bastante reflexão. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é entender, na verdade, o que é uma bem-aventurança. O que é ser bem-aventurado? Essa é uma pergunta que normalmente
as pessoas não sabem colocar em palavras ou entender com mais profundidade. Makarios, a palavra grega usada aqui para bem-aventurança, e as outras formas derivadas dela, correlacionadas a ela, originalmente era uma palavra poética que era usada para se referir às bem-aventuranças dos deuses, nas suas bonanças, nas suas grandezas. Com o passar do tempo, ela passou a se referir também à bem-aventurança dos ricos, que em sua abundância de posses não precisavam, como o restante dos mortais, se preocupar tanto com questões que os bens eram capazes de resolver. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, não é esse o foco. Nós já vemos nas Escrituras uma mudança de sentido para essa palavra. Aqui no Antigo Testamento, nós vemos que ela descreve uma plenitude de vida, se referindo à ideia de você ter uma esposa, um esposo, ter beleza, honra, santidade, sabedoria, piedade. É essa plenitude que o Antigo Testamento vai mencionar quando fala de alguém ser bem-aventurado. Mas como o dicionário do Novo Testamento nos diz, o Antigo Testamento contém muitas advertências contra um julgamento meramente externo, de modo que a verdadeira bem-aventurança é aquela da confiança em Deus, do perdão de pecados, retidão, mesmo na aflição e libertação final. É dessa bem-aventurança que o Antigo Testamento fala. E no Novo, ela ganha ainda um significado mais distinto, apontando para não somente uma alegria fútil, passageira, falsa, que advém de pequenas circunstâncias ou de uma grande posse de bens materiais, mas ela aponta para a alegria distintiva que é concedida pela participação no reino de Deus e é usada para descrever aquele que recebe o Evangelho e o perdão de pecados. O ser bem-aventurado, conforme nós vemos aqui nesse texto por Jesus, não é meramente uma felicidade, como qualquer tipo de felicidade ou suposta felicidade que as pessoas dizem encontrar por aí. Nem tampouco é simplesmente ser abençoado, como às vezes as pessoas enfatizam em seu significado. Na verdade, ser bem-aventurado, conforme Jesus diz aqui, é uma combinação dessas duas coisas. Ser bem-aventurado é ser abençoado e feliz. É ser abençoado com felicidade. E é ser feliz porque é abençoado. Mas também não é uma bênção ou uma alegria qualquer. Não, nós não estamos falando aqui de uma mera alegria, de uma mera bênção advinda de riquezas materiais ou do que as circunstâncias nos trazem. Aqui a gente não está falando de uma teologia da prosperidade, de uma ênfase nas riquezas. Estamos falando de uma teologia teocêntrica, onde Deus está no centro de tudo. O que nós vemos aqui é que Deus está no centro dessa bênção e dessa alegria mencionadas aqui. Ele, na verdade, é a fonte da bênção e da felicidade. Ele é a bênção mencionada aqui. Alguém bem-aventurado é alguém feliz, porque Deus, o próprio Deus, se alegra com ele, abençoa com sua aprovação e presença, e assim o leva a experimentar a verdadeira felicidade e a verdadeira bênção. Isso é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é estar alegre por estar em paz com Deus e desfrutar da alegria de um gracioso relacionamento com Ele. Por isso que todo cristão é bem-aventurado, porque todo verdadeiro cristão está em um relacionamento assim com Deus. Mas isso não acontece pelos nossos méritos.
Isso não acontece por causa de algo que nós fazemos, mas porque o próprio Deus nos abençoou imerecidamente com um relacionamento de muita alegria e de muita bênção e amor com Ele. Por isso nós somos os mais bem-aventurados dos homens. Na verdade, nós somos os únicos bem-aventurados, porque nós somos os únicos assim em um relacionamento com Deus. O que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado, então, é tudo isso. É essa alegria abençoada, essa bênção alegre. É o desfrutar da aprovação de Deus, de uma alegria, de uma bênção, de um relacionamento com Ele. E tudo isso aqui está incorporado nessa única palavrinha, nesse único termo, que nos traz tanto ensino e tanto significado. Mas como nós vimos semana passada, esse estado, afinal é isso que nós acabamos de ver aqui, que as bem-aventuranças apontam, que ser bem-aventurado é um estado de um relacionamento de alegria e bênção com Deus. Ele não é o único significado das bem-aventuranças. Além de apontar para um estado de espírito diante de Deus, as bem-aventuranças apontam para a descrição de um caráter, do caráter do povo de Deus, do caráter daquele povo que foi salvo pelo Senhor. E aqui nós vemos que isso tudo acontece porque as pessoas foram levadas para o reino de Deus. Por que essas pessoas estão sendo bem-aventuradas? Porque elas foram chamadas pelo próprio Deus graciosamente a fazerem parte de seu reino e viverem nesse estado com Ele. Agora, como então elas vivem nesse reino? Como é o caráter delas nesse reino? Quais são as características desse caráter? A descrição do caráter que vemos aqui é aquela que Jesus deu ao seu povo. Não é aquela que o povo criou para si, como se brotasse dele naturalmente, mas que Jesus deu, transformando o seu povo. Ninguém produz essas bem-aventuranças naturalmente de si mesmo, pelo nascimento. Ninguém nasce bem-aventurado, como nós estamos vendo descrito aqui. Não é uma questão de temperamento natural. Ninguém é naturalmente bem-aventurado. É uma questão de novo nascimento espiritual. Um nascimento que é dado por Deus e que só vem a nós quando Ele decide nos abençoar. É como o Espírito Santo que vem sobre todos nós e então Ele age nos transformando e fazendo com que todos nós que fomos salvos, verdadeiros cristãos, tenhamos um caráter conforme o descrito aqui. Elas não são apenas para um grupo seleto, observe. Não estamos falando aqui, vale a pena recapitular, de bem-aventuranças que apenas alguns poucos cristãos têm. Os pastores, os chamados santos, os grandes homens da história. Ela é para todo cristão, até para o menor deles, porque todos eles são capacitados pelo Senhor a desfrutar delas e a manifestá-las. Como Martyn Lloyd-Jones comenta, cada uma dessas características, em certo sentido, está presente na vida do outro, na vida do povo de Deus. E cada uma delas requer a presença das outras qualidades. Aqui nós vamos ver Jones nos mostrando que, além de estar presente na vida de todos os cristãos, elas não estão isoladamente presentes. Só uma delas, ou duas, ou três, mas todas elas, conectadas entre si, estão presentes na vida do cristão. Na verdade, é impossível, Lloyd-Jones continua, é impossível alguém manifestar qualquer dessas graças, conformando-se à bem-aventurança pronunciada a respeito dela, sem que ao mesmo tempo, inevitavelmente, exiba as outras graças também. As bem-aventuranças formam um complexo integrado e não podemos separá-las umas das outras. Assim sendo, se uma delas talvez possa se manifestar mais acentuadamente em uma pessoa do que outra, todas elas deveriam, em algum grau, ser atuantes.
As proporções relativas podem variar, mas todas elas estão presentes no crente, e o seu propósito é estarem presentes ao mesmo tempo. Você pode dizer, eu sou cristão, mas eu não tenho bem-aventuranças. Não, o cristão manifesta as bem-aventuranças. Eu posso dizer, eu sou cristão, mas eu tenho apenas 2 delas. Não, as bem-aventuranças são conectadas, integradas inseparavelmente, de maneira que quem tem uma, tem as outras. Agora, isso também precisa ser frisado. Isso não significa que você vai ter todas elas em um grau perfeito. Na verdade, algumas pessoas vão ter mais dificuldade para manifestar as bem-aventuranças do que outras pessoas. Então, algumas pessoas vão ter essas bem-aventuranças num grau mais observável, ainda que todos tenham que possuí-las. Da mesma forma, é possível que algumas pessoas tenham essas bem-aventuranças de uma maneira que algumas delas sejam mais facilmente manifestadas por elas, mas outras com mais dificuldade. Você pode ter alguma bem-aventurança nitidamente vista em sua vida, enquanto outra exige de você mais intencionalidade para viver de acordo com ela. Mas o que nós precisamos ver também é que, por mais que a gente apresente essas bem-aventuranças, nós não as apresentamos de maneira perfeita, então. Quem é que fez isso? Quem é o único que fez isso? Jesus, o único que apresentou as bem-aventuranças de maneira completa, o único que foi perfeitamente bem-aventurado. Mas isso significa que nós não podemos apresentá-las de maneira real? Nós falamos sobre isso no sermão passado, mas aqui vale a pena a gente recapitular. Não é porque você não as manifesta de maneira perfeita, que você não as manifesta em algum grau real. Você é chamado a fazer isso. Você é capacitado pelo próprio Cristo a fazer isso. Por isso que nós não podemos nos acomodar como se disséssemos, eu nunca vou viver as bem-aventuranças nessa vida de maneira perfeita. Então, não vou viver nenhuma delas. Isso não é fruto de alguém que é verdadeiramente convertido. O convertido até entende que tem dificuldade em manifestar algumas bem-aventuranças e sabe que não vai apresentá-las num grau perfeito, mas ele tem o desejo de buscar fazer isso. E ele não se acomoda em seus pecados, ele os nega e ele busca viver conforme o caráter descrito aqui, até porque ele sabe que é Cristo que o capacita a isso. É Cristo que nos santifica e nos transforma para apresentarmos essas bem-aventuranças. Como nós vemos aqui, em Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele, Jesus, deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Jesus morreu para nos salvar, mas também para nos santificar e assim nos capacitar a nos despirmos do velho homem, nos revestirmos do novo homem à semelhança de Cristo e apresentarmos essas bem-aventuranças em nossa vida. Essa é a obra de santificação que Cristo faz em nós. E ela, precisamos enfatizar também, não é uma coisa pontual, como se na hora da conversão nós automaticamente passássemos a viver as bem-aventuranças. Ela é um processo. Nós vamos caminhando e quando Cristo vai nos santificando e Deus vai nos transformando cada dia mais. É por isso que, apesar de não conseguirmos viver perfeitamente assim, nós, os verdadeiros cristãos, amamos os ensinamentos do Sermão do Monte. Amamos o que o Cristo que se fez carne por nós e manifestou essas bem-aventuranças de maneira perfeita. Amamos o que Ele nos mostra, que também deve fazer parte do nosso caráter. E descansamos sabendo que Ele nos capacitará a viver dessa maneira. Tendo então feito essa recapitulação e introdução tão importantes, que não podem faltar enquanto meditamos nas bem-aventuranças, para não cairmos numa espécie de meritocracia onde somos bem-aventurados porque nós, pelo nosso próprio esforço, nos tornamos assim. Agora, então, nós podemos olhar para as bem-aventuranças de maneira mais específica. E como eu disse, hoje meditando nessa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus.
eu quero propor um pequeno desafio para você. Vamos memorizar durante essa série todas as bem-aventuranças. Aqui você já tem a oportunidade de memorizar a primeira, curtinha, mas que você precisa ter no seu coração. Memorize que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas qual é a razão, meus irmãos, do pobre de espírito ser bem-aventurado? Aqui nós já vemos o foco em Deus desde a primeira bem-aventurança. Enquanto antigamente as bem-aventuranças se focavam na descrição de alguém rico, aqui nós já vemos Jesus chamando a nossa atenção para que bem-aventurado é aquele que tem um relacionamento com Deus. E por que nós vemos isso? Porque ele vai falar que bem-aventurado é aquele que vai receber o reino dos céus. Que reino é esse? Senão o reino de Deus. Como nós vimos na semana passada, logo antes aí de começar a falar o seu tão importante sermão, Jesus já estava pregando e ele pregava sobre o evangelho do reino. É isso que nós encontramos no versículo 23 do capítulo 4. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Um reino que ele mesmo, em sua vida, ministério, morte e ressurreição, já inaugurou, já iniciou o reino que já está entre nós. Mas é bem verdade que esse reino, apesar de inaugurado, como nós vimos, ele não foi ainda finalmente estabelecido. E é por isso que nós não conseguimos dizer, ali está ele, ali está o reino de Deus, ali está o trono do rei. Como nós vimos o próprio Jesus dizendo ali em Lucas, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre nós, entre os cristãos, entre o povo de Deus. O reino de Deus inaugurado não é o reino material e terreno esperado pelos judeus, não ainda. Um dia se manifestará também dessa maneira. Mas ele era o reino espiritual, o reino interno, o reino que Cristo inaugurou no coração de todo o seu povo, onde ele reina soberano, santificando cada um dos seus. Hoje todos nós, todos os cristãos, todos nós fazemos parte desse reino, conforme nós vemos lá em Colossenses 1,13. Ele, Deus, nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus. Se você está em Cristo, você foi transportado daquele miserável e terrível reino para o gracioso e magnífico reino de Deus. Se você é cristão, você faz parte desse reino. Nós somos resgatados do reino de Satanás e hoje nós somos habitantes do reino de Deus. Um dia esse reino será completamente estabelecido de uma vez por todas e reinaremos com o nosso Senhor, com o nosso Rei Jesus Cristo, por toda a eternidade, com alegria, como bem-aventurados, desfrutando da alegria e da bênção do nosso santo Deus. Mas esse reino já foi inaugurado, ele é real, ele está entre nós, ele está dentro de nós, ele está em nosso coração e sobre ele, Cristo está assentado, governando soberanamente. Por que é bem-aventurado o pobre de espírito? Porque dele é o reino dos céus. Por que o cristão é bem-aventurado? Porque dele é o reino dos céus, o reino de Deus. É por isso que nós podemos desfrutar de um estado de alegria e de bênção, de um relacionamento com Deus. Ele nos chamou para o seu reino, desfrutamos já com ele dessa vida, desse relacionamento espiritual. Ou seja, fazer parte desse reino é estar em um relacionamento com ele, vivendo de acordo com a vontade dele.
Isso é ser bem-aventurado, conforme essa primeira bem-aventurança. Qual é a primeira razão, então, para sermos bem-aventurados? É por fazermos parte desse reino. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus já começa a demonstrar um grande contraste. Um grande contraste entre a vida das pessoas e a mentalidade delas fora do reino, a vida das pessoas e sua ideia sobre bem-aventurança no mundo, e o que ele mesmo diz ser bem-aventurado. Enquanto bem-aventurado passou a descrever aquele que era rico e não precisava se preocupar com bens materiais, com pagar a conta no final do mês, bem-aventurado agora descreve aquele que, na abundância ou na ausência dela, continua assim em um relacionamento com Deus, desfrutando de um reino com Ele. A visão dos cristãos, a visão de Jesus é diametralmente oposta à do mundo. É por isso que essa teologia da prosperidade, ela é uma maldita heresia, deturpação do Evangelho de Deus. Ao invés de estar em conformidade com o que nós vemos Jesus ensinar, ela está igual ao mundo, valorizando como alvo da vida as riquezas, os bens, como se fosse isso que significasse ser bem-aventurado. Ela é permeada pelas influências do mundo. Ela ensina que bem-aventurado é ser rico, mas Jesus aqui começa dizendo que bem-aventurado é ser pobre. Bem-aventurado é ser pobre. Pelo contrário, quando nós vemos Jesus falar de riquezas nesse sermão, o que ele nos mostra é que nós devemos nos preocupar com elas, que elas facilmente podem se tornar mais um ídolo fabricado pelo nosso coração e que elas podem nos desviar de Deus, porque ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, porque se fizer isso, odiará um enquanto amará o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas, não importa quanto os pregadores da teologia da prosperidade afirmem repetidamente isso para você. Para Jesus, os ricos não eram os bem-aventurados, os pobres eram. Mas aqui também vem a pergunta. Jesus está falando de pobreza financeira? Francisco de Assis e a ordem dos franciscanos pensavam assim. Pensavam que ser pobre financeiramente nos dava um relacionamento melhor com Deus. Mas é isso que o texto está nos ensinando? Claro que não. Claro que não. Se por um lado algumas pessoas vão para um extremo e erram, caindo na ideia de que ser bem-aventurado é ser rico, cheio de posses e não ter que se preocupar com pagar as contas, que isso é motivo para a alegria. Por outro lado, alguns vão para o outro extremo e se equivocam por achar que ser bem-aventurado é não possuir bens materiais, é viver de forma paupérrima na pobreza, sem ter dinheiro para se sustentar. Mas os dois estão equivocados. Não é desse tipo de pobreza que Jesus está falando aqui. Na verdade, algumas pessoas podem ser mais pobres do que todas as outras e mesmo assim passarem longe de poderem ser chamados bem-aventurados, conforme o que Cristo está dizendo nesse versículo. A pobreza em si não é um bem, da mesma forma que a riqueza em si mesma não é um problema. O foco aqui não é o quanto você tem de dinheiro. Inclusive, como Hernandes Dias Lopes afirma, a pobreza financeira pode inclusive ser resultado da obra do diabo, da exploração, da ganância e da preguiça. E da preguiça até. Não é porque você não tem posses que você deve se achar mais abençoado e bem-aventurado por Deus do que os que têm. Como se, esse homem aqui é rico, eu sou pobre, automaticamente eu tenho um relacionamento melhor com Deus. Não é isso.
Jesus não está falando de qualquer pobreza. Ele não está falando aqui de pobreza financeira. Ele não está preocupado com o quanto você tem na sua conta bancária. Jesus não está falando aqui do que você possui, mas do que você é. Não do que você tem, mas de quem você é aos olhos de Deus. Isso é o que importa. Isso é o que verdadeiramente importa para o Senhor. E é por isso que o salmista afirma no Salmo 37:16: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Ele não está preocupado aqui com o material, mas com seu caráter, com quem você é aos olhos de Deus, em como Deus lhe vê. Mas também, perceba, Jesus está aqui falando de uma pobreza espiritual. É isso que o qualificativo nos mostra. Pobres em espírito. Mas não me entenda mal. Jesus não está falando aqui que ele valoriza aquele que é espiritualmente pobre, no sentido de que não se importa com sua vida espiritual. Que é pobre espiritualmente porque não se importa com a sua vida com Deus. Da mesma forma que alguém pode ser pobre financeiramente porque não liga para os bens, alguém pode ser pobre espiritualmente porque não se importa com o que é espiritual. Mas Jesus não está valorizando isso, pelo contrário, é justamente isso que ele condena na igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, quando ele diz: você, Laodiceia, diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui Jesus condena essa pobreza espiritual de Laodiceia, a pobreza de quem não se importa com o que é espiritual. Obviamente Jesus não está louvando quem vive assim. Isso seria um completo contrassenso, já que nós aprendemos que bem-aventurado, ser bem-aventurado é o quê? É desfrutar de um relacionamento espiritual com Deus. É estar em um relacionamento com o Senhor, de alegria e de bênção. Então, como poderia ser bem-aventurado alguém que é espiritualmente pobre no sentido de que não se importa com o Senhor, que não tem o Senhor? É um contrassenso, uma contradição. Bem-aventurado aquele que ama o Senhor e está em um relacionamento com Ele. Então ele não está falando aqui que bem-aventurado é os que não se importam com sua vida espiritual. Ele não está falando desse tipo de pobreza espiritual. Mas então, se ser pobre espiritualmente é algo tão abençoado, ao ponto de Jesus nos chamar de bem-aventurados, de que tipo de pobreza ele está falando? Apesar de ele não estar se referindo a uma pobreza material, Jesus usa a palavra pobre aqui por um motivo. Normalmente, o pobre reconhece seu estado de necessidade. Ele sabe que é carente. E ele busca por ajuda. Semelhantemente, o pobre de espírito, o pobre em espírito, é aquele que sabe das suas necessidades espirituais, da sua miséria e carência espiritual. Ele sabe que ele precisa de ajuda. Por isso que Jesus usa a imagem aqui de pobre. Para qualificar, ele vai e nos traz a ideia de espiritual. É dessa necessidade e desse reconhecimento de carência que Jesus está falando. Até porque, fora Jesus, alguém é rico espiritualmente? Não. Nenhum homem em si mesmo, naturalmente, pode se chamar de rico espiritualmente. Todo homem nasce no mais terrível estado de pobreza espiritual. Todo homem. E aqui, nós vemos que o ensinamento de Jesus é que assim como o pobre normalmente reconhece a sua necessidade e clama por ajuda, aquele
que é espiritualmente pobre deveria reconhecer a sua necessidade e clamar por socorro. Só que é isso que todos fazem? Não. Como eu falei, quem é pobre espiritualmente? Quem é pobre espiritualmente? Todos. Num sentido, todo ser humano é pobre espiritualmente. Só Jesus é pleno no espírito. Mas a questão está no reconhecimento da sua pobreza e no clamar por socorro. Enquanto nós vemos muitas pessoas espiritualmente pobres que não se importam com o seu estado, Jesus está falando aqui daqueles que reconhecem a sua necessidade e clamam por Ele. Somente os que reconhecem o seu verdadeiro estado de pobreza espiritual devido ao pecado, como o pecado nos fez destituídos da glória de Deus, da glória da presença de Deus, como o pecado nos separa das ricas bênçãos da presença de Deus e da alegria que desfruta quem está com Ele. A pessoa que é pobre espiritualmente, como Jesus descreve aqui, ela sabe dessa sua necessidade e ela clama por ajuda. E é dessas, somente dessas, que Jesus diz: bem-aventurados. Aquelas que, além de ser espiritualmente pobres, se reconhecem assim, mas não tentam conquistar para si riquezas pelos seus próprios méritos. Não tentam sair da pobreza pelas suas próprias ações, mas reconhecem que estão num estado de miséria tal que somente se um benfeitor, o grande benfeitor, vier até elas, é que elas vão encontrar salvação. E isso é a bem-aventurança que Jesus está falando aqui. Ser pobre de espírito é reconhecer a sua própria necessidade espiritual diante de Deus. É uma humildade espiritual de reconhecer que dependemos completamente de Deus para a nossa salvação. Você é pobre espiritualmente? Você é pobre em espírito? Você reconhece que você não tem nada para entregar ao Senhor, para desfrutar de um relacionamento com Ele? Você entende que você é completamente carente da ajuda do Senhor, necessitado, e que somente se Jesus graciosamente vier até você, você tem salvação? Isso é ser pobre de espírito e ser bem-aventurado. É disso que Jesus fala aqui. Mas as pessoas não são levadas a reconhecer o seu estado naturalmente. A pessoa sem ação do Espírito é incapaz de reconhecer a sua própria pobreza. Sabe por quê? Porque ao invés de olhar para Deus e ver então a sua pequenez, elas olham para os outros mendigos ao seu lado. E aos olhos delas, elas então se veem como melhores. Por isso, bem-aventurados são os que Cristo salvou. São os que foram levados por Ele a reconhecer o seu estado natural. E por causa disso, levados por Ele a buscar salvação. E assim, transportados do miserável reino de Satanás para o abundante reino de Deus. Por isso que ser pobre de espírito, de outra maneira, poderia ser dito ser humilde em espírito. Inclusive, a depender da versão que você está usando, é isso que você vai encontrar. É isso que a Almeida Revista Atualizada traz. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes. Esses são os bem-aventurados. Mas o que é o humilde? Você poderia dizer, ser humilde é aquele que é capaz de se humilhar. É isso? Não. Você já está humilhado. Você já está humilhado, num estado de miséria. Você não tem que se humilhar mais. Você é como o mais triste dos mendigos, no chão, decrépito. Você não precisa se humilhar mais do que você já está. Tudo o que você precisa é reconhecer o seu estado atual sem Deus,
o estado de quem vive sem Deus e clamar pelo socorro desse Deus. Você não tem que se humilhar, porque você já está humilhado. Agora, como que nós vamos fazer isso? Se o homem natural não consegue reconhecer esse estado humilhado, como é então que nós cristãos podemos ser assim, bem-aventurados? Como é que nós fazemos parte do reino de Deus? Como que isso acontece? Tudo se resume em uma palavra: Deus. Deus é aquele que nos abençoa e aquele que nos capacita a ir até a sua bênção. Como é que nós reconhecemos o nosso estado humilhado? Paramos de olhar para as pessoas à nossa volta e olhamos para o grande Deus, muito acima de nós. Por isso que o caminho para a humildade é tirar os olhos das coisas de baixo, da criação, e olhar para cima, para o Criador. O homem sem Deus não é humilde. O homem natural, ele não é humilde porque ele não reconhece a sua própria pobreza, carência, necessidade. E é isso que a Escritura diz repetidamente. Como está escrito? Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. O homem sem Deus se acha sábio aos seus próprios olhos, mas a Escritura diz que ele é um tolo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Essa é a condição do homem sem Deus. Essa é a condição do homem natural. E como é triste ver alguém assim. Você já passou por aquela situação em que você está ali sorrindo e de repente você vê alguém muito pobre na rua, ao seu redor? Qual é o sentimento que vem naquele momento? Muitas vezes de tristeza, né? Você se entristece pelo estado daquela pessoa. Nesse sentido, é triste ver alguém pobre. Mas pior ainda seria reconhecer, encontrar alguém vivendo numa tremenda e total pobreza, mas que mesmo assim permanecesse em sua soberba, em seu orgulho, em sua suposta independência, se recusando a clamar por ajuda. Pior do que ver alguém num estado de miséria é ver alguém dessa maneira, que se recusa a encontrar uma solução e encontrar ajuda. Imagine um mendigo no estado tão deplorável, cheio de marcas na pele, de tumores, de dores, com roupas esfarrapadas. Imagine essa situação. Deixa eu dizer, todo homem nasce assim. Você era assim. Essa descrição, essa terrível descrição, era a sua descrição. E se você não está em Cristo, essa continua sendo a sua descrição, o seu estado de miséria, de doença, de pobreza. Mas até quando alguém nesse estado vai permanecer com sua arrogância e com sua soberba? Vai permanecer tentando conquistar a salvação pelos seus próprios esforços, quando os seus membros doentes não lhe permitem mais nem sequer ficar de pé para fazer algo? Não faz sentido alguém permanecer assim, mas esse é o estado do homem sem Deus. Esse é o seu estado se você permanece sem o Senhor.
Mas se você está em Cristo, você é nova criatura. Eis que as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Você que era o mais terrível dos mendigos, foi salvo pelo Rei poderoso. Não porque você chegou até o reino dele, mas porque ele caminhou na sarjeta onde você se encontrava. E ele lhe pegou pelos braços. E ele purificou você de toda a mancha com a sua pura água da vida. Ele tratou as suas doenças porque ele é o médico dos médicos. Ele te tirou da fome, te dando o pão que é suficiente para nos dar toda a saciedade. Você estava em um estado de miséria, mas Cristo te fez ver esse estado e te salvou. Por que você reconheceu esse estado? Não foi porque você se deu o trabalho de olhar no espelho, até seus olhos estavam tão impregnados de sujeira que você já não conseguia abri-los para enxergar com nitidez a sua própria condição. Cristo, refletindo a sua luz soberana, se colocou diante de você, tirou todas as trevas, e quando você deixou de olhar para os outros que permaneciam no mesmo estado trágico, achando então que essa era a única condição de vida existente, e você olhou para o belo, magnífico, perfeito Senhor Jesus, foi então que você foi levado por Ele mesmo a reconhecer a sua miséria, a reconhecer o seu estado de pobreza espiritual e nele poder ser chamado bem-aventurado, porque Ele te deu o reino dos céus. O homem natural permanece em sua arrogância. E é por isso que Deus nos trouxe o Evangelho. Como 1 Coríntios nos diz, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, quando você olhar para o Senhor, não o faça com um arrogante olhar de quem chegou ali pelos seus próprios movimentos, passos, pelo uso dos seus próprios pés. Você não fez isso. Você não tinha nem forças para levantar, você estava morto. Foi Ele que foi até você. E foi Ele que te carregou nos braços para o seu maravilhoso reino. Quando você olhar para Deus, não se glorie, glorie-se apenas no Senhor, porque o Senhor graciosamente te salvou. Ele veio até você, pobre homem, e Ele te salvou sem que você merecesse. Olhe para Ele com humildade, reconhecendo que em si mesmo você é completamente
pobre espiritualmente, mas que pelas ricas graças que Ele te deu, você é salvo e já é bem-aventurado. É por isso que aquele que foi alcançado por esse Deus tem a mesma mentalidade que João Batista teve, de afirmar: convém que ele cresça e que eu diminua. Essa primeira bem-aventurança é o primeiro degrau na escada da santificação. É a primeira, não porque foi colocada aqui de forma aleatória, mas de forma intencional por Jesus. Porque primeiro nós temos que nos esvaziar, ou melhor, reconhecer o nosso estado vazio, e então conseguiremos nos encher da beleza do Senhor. Portanto, capacitados por Deus, não multipliquem palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E assim, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar, ou melhor, reconhecer o seu estado humilhado, será exaltado. Humilhem-se, reconheçam o seu estado humilhado diante do Senhor, e Ele os exaltará. É isso que a Escritura promete, é isso que a Escritura acabou de nos dizer. Ele nos exaltará, nos dando o reino muito acima de toda a podridão deste mundo, o reino elevado, sustentado em suas poderosas mãos. É assim que o Senhor nos exaltará, nos dando um relacionamento com o alto e sublime Deus que governa no trono soberano sobre todas as coisas. Isso é ser bem-aventurado. Bem-aventurados vocês que são pobres de espírito, que reconhecem seu estado de pobreza natural, porque de vocês é o reino dos céus. De vocês é o reino de Deus. E Ele lhes deu isso graciosamente. Tem uma música, e eu quero encerrar com ela, de uma banda chamada Os Arrais, que resume de forma bonita o que nós aprendemos aqui. Em alguns de seus trechos, ela diz o seguinte: e ao partir, me vi, eu sou indigno, mas a tua voz me diz, não vá, meu filho. Em resposta a isso, nós dizemos que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Torne meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim e deste mundo. E que meu nome morra com o meu corpo. E que o nome de Cristo permaneça em tudo. No nome de Cristo. Amém. Amém. Santo Deus, trabalhe em nossa vida, para que reconheçamos a nossa pobreza, a nossa condição natural, mas em Ti encontremos salvação. E certos de que o Senhor já nos salvou, de que não apenas seremos bem-aventurados, mas já somos bem-aventurados, porque o Senhor nos fez reconhecer a nossa pobreza espiritual e a substituiu pela riqueza da abundância do Teu Santo Espírito, dado pelo Teu Filho, a cada um de nós. Que assim lembremos que somos bem-aventurados, porque nosso é o reino dos céus, porque nosso é o Teu reino, não porque conquistamos, mas porque o Senhor graciosamente nos deu. E que assim, Pai, lembremos, somos bem-aventurados, somos alegres e abençoados com um relacionamento com o Senhor, mediado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. E essa é a maior fonte de toda alegria e bênção. Que assim vivamos, que o Senhor nos faça manifestar essa bem-aventurança,
de não olharmos para Ti com arrogância, mas com toda a humildade, reconhecendo quão pequenos somos diante do grande Deus que Tu és. E gratos então, Te louvemos e nos alegremos e afirmemos que somos felizes com Jesus, nosso Senhor. Em nome dele nós oramos. Amém.